Querido Pai, suplicamos que ilumines nosso entendimento para compreender a Tua palavra hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos a estudar hoje um tema também muito controvertido no mundo cristão. É o tema do sábado. Muitos pensam que o cristão alcança a salvação guardando o sábado, outros dizem não, o sábado já foi abolido, o sábado já não tem importância para o cristão, o sábado era para Israel, o sábado já não é para o Novo Testamento, enfim. Eu quero ler algumas coisas antes de responder algumas perguntas suas. Gênesis capítulo 2, nos primeiros 3 versos, diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Há 3 coisas que Deus fez aqui. Primeiro, descansou no 7º dia, no sábado. Segundo, abençoou o sábado. E terceiro, o santificou. Ora, este copo é um copo comum. Eu posso jogá-lo no chão, posso jogá-lo no lixo. É um copo comum, nada vai me acontecer. Mas se vem Deus e abençoa este copo, aí já tenho que ter um pouco mais de cuidado, porque já não é um copo comum, é um copo abençoado. Mas se Deus vem e santifica o copo, aí eu tenho que ter muito mais cuidado, porque é um copo santo. E quando alguma coisa é santa, Deus, veja, lembram-se que um dia Moisés viu lá no deserto, viu uma sarça ardendo e se aproximou e ouviu a voz de Deus que dizia: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que pisas é terra santa. Santa. Agora, aqui o texto bíblico diz que Deus abençoou o sábado e o santificou. Descansou no sábado. Primeiro, por que descansou? Deus não descansou porque estava cansado. Deus não se cansa nem se fatiga. Se descansou, foi porque queria nos dizer alguma coisa que precisamos entender. Segundo, abençoou, é um dia bendito. E o santificou, é um dia santo. Mas se nós continuamos avançando no estudo da Bíblia e chegamos ao livro de Éxodo, segundo livro da Bíblia, Éxodo, no capítulo 16, acontece um incidente antes de que o povo de Israel chegasse ao Monte Sinai. Vocês sabem que no Monte Sinai foram dados os 10 mandamentos. Só que no Sinai, antes do povo de Israel chegar, no deserto ainda, vejam o que diz Éxodo capítulo 16, versículos 28 e 29. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Ora, o povo de Israel ainda não tinha chegado ao Sinai, onde receberia as tábuas da lei. E, no entanto, já estava guardando o sábado. Quer dizer que o sábado não começou no Sinai com a lei de Deus. Antes do Sinai, já havia a lei de Deus, já havia a santidade do sábado, em realidade desde a criação. Agora vem o 4º mandamento, que está no capítulo 20, versículo 8, aí está o mandamento, e diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembra-te. Por que diz lembra-te? Se eu te digo, Márcia, lembra-te daquele dia em que a gente tomou café da manhã junto, você não vai se lembrar nunca, porque a gente nunca tomou café da manhã junto. E se eu te digo lembra-te, é porque você já viveu, porque você já conhece, porque você já sabe. E se Deus disse aqui, lembra-te do sábado, não é que estava dando o sábado aí, o sábado já existia no passado, e não havia lei de Deus.
ao longo de todo o Velho Testamento, a verdade do sábado é contundente, clara e cristalina. Mas quando Jesus esteve nesta terra, já entramos agora no Novo Testamento, Lucas 4,16 diz, relata atitudes de Jesus com relação ao sábado. Lucas 4,16 diz assim, veja. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus, num sábado, se dirigiu no templo, conforme é seu costume, e se levantou para ler a Sagrada Escritura. Pastor, veja bem, o senhor mencionou que Deus, quando ele estabeleceu a lei, aliás, na criação, né? Deus descansou, abençoou, enfim, separou o dia de sábado. Mas quando Jesus veio a esta terra, o senhor citou agora que ele foi ao templo, como era seu costume, mas ele não modificou um pouco a forma dessa guarda do sábado? Porque o próprio Jesus fez muitas curas, muitos milagres no sábado. Então ele estava autorizando o seu povo a fazer algumas atividades no dia de sábado que fossem positivas, que fossem para ajudar as pessoas, não é? Então, a gente não pode ver isso assim hoje? Muitos milagres que Jesus realizou em sábado. Propositadamente. Jesus, em realidade, não veio para abolir o sábado, para anular o sábado. Ele veio para devolver ao sábado o espírito de serviço do sábado que entre os fariseus estava desaparecendo. Os fariseus tinham feito do sábado um dia apenas de não trabalhar. Não pode dar 1000 passos, não pode acender fogo, não pode, só faltava dizer não pode respirar. Não pode. Tinham revestido de um farisaísmo ao sábado. Jesus veio não para anular o sábado, porque ele, em São Mateus, capítulo 5, versículo 17, inclusive eu quero ler para vocês, isso é importante, capítulo 5, versículo 17, diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ele não veio para anular a lei, não veio para anular o sábado. Ele veio para devolver ao sábado o espírito que o sábado estava perdendo. Por isso, ele operou milagres de sanidade, de cura em sábado, de libertação, obras de salvação, porque o sábado é um dia de salvação. Veja, no início, o mundo foi criado em 7 dias. O 7º, Deus descansou. Agora, o sábado se levanta como um monumento da criação. Aí vem o diabo, destrói a criação. Vem Cristo para redimir o homem. Ele trabalha. Numa sexta-feira à tarde, ele é levantado na cruz. O sábado, ele descansa conforme ao mandamento na tumba. Agora, o sábado se levanta como um monumento de redenção. Quando Jesus operava milagres, estava dizendo, o sábado é um dia de salvação. Mas isso que o senhor falou é interessante, pastor, porque veja, o Antigo Testamento está ali os mandamentos, a questão da criação. Jesus, ele era judeu, então ele cumpriu o sábado. Agora ele vem, morre na cruz, e o domingo é o grande dia da festividade, onde ele ressuscita. Pós-ressurreição, aonde eu consigo entender agora que o domingo ele nos transforma no grande dia do cristianismo. Porque essa é a ideia que eu tenho agora, que de repente a celebração é o domingo. Depois da morte de Jesus, o sábado ainda continua válido? Você, como muitos cristãos sinceros no mundo, acham que porque Cristo ressuscitou no domingo, agora o sábado deixa de ser o dia santo e passa a ser santo o dia domingo. Muito bem. Mas eu vou te ler só um versículo, aqui em São Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 53, diz assim: e tirando-o do madeiro, ao corpo de Cristo, está falando do corpo de Cristo, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Pronto, Cristo já estava morto e já estava sepultado. Versículo 54 diz: era o dia de preparação e começava o sábado, era sexta-feira à tarde. Versículo 55.
As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo-o, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Versículo 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Veja, Cristo já tinha morrido, tá? E o sábado continuava sendo o dia de descanso, o dia santificado por Deus. Só que quando Lucas escreveu isto, já tinham passado 20 anos da ressurreição de Cristo. E Lucas continua dizendo, e descansaram conforme ao mandamento. Ora, se quando Cristo ressuscitou, agora o domingo passava a ser o dia santo, Lucas, 20 anos depois da ressurreição de Cristo, não precisava colocar aqui, descansaram conforme ao mandamento. Mas, pastor, veja bem, será que o sábado hoje, ele ainda tem a mesma validade que ele tinha no passado? Porque se a gente ler aqui na Bíblia, em Colossenses capítulo 2, verso 16, nós temos o seguinte: portanto, ninguém o julgue pela comida ou pela bebida, ou pelos dias de festas, lua nova ou sábados. Mas se você olha bem o que está escrito aí, diz que ninguém vos julgue pelos sábados, em plural, não sábado em singular. Para Israel, haviam muitos dias festivos, o que para nós seriam os feriados, que eles também chamavam de sábados, dias feriados. Mas existia o sábado, dia do Senhor, 7º dia. Não se pode confundir o sábado, 7º dia da semana, dia do Senhor, com os sábados, dias feriados de Israel. Já estudamos, quando falamos da diferença entre leis morais e cerimoniais, a diferença que havia entre os 10 mandamentos da lei moral e os muitos mandamentos cerimoniais que apontavam à primeira vinda de Cristo para morrer na cruz do Calvário. No início do estudo, pastor, o senhor utilizou Êxodo capítulo 20, no versículo 8, que é o 4º mandamento, né? E diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Ele já é santificado. Eu queria entender agora o que significa eu santificar o sábado, porque logo em seguida ele fala assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Significa então que meia-noite de sexta-feira eu paro, não trabalho, não faço mais nada e fico paradão até o pôr do sol ou até a meia-noite de sábado, é isso? Primeiramente, o sábado não começa à meia-noite. Biblicamente, o sábado, o dia, começa ao pôr do sol. Quando no relato da criação nós encontramos a definição dos dias, por exemplo, encontramos que Gênesis 1:5 diz: chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã do primeiro dia. Biblicamente, o dia começa com a parte escura primeiro. Ao pôr do sol começa o dia e termina ao pôr do sol. Então, o sábado começa na sexta-feira ao pôr do sol e termina no sábado ao pôr do sol. Não é um dia para ficar parado sem fazer nada. A gente não trabalha para dedicar-se a Deus, a adorar a Deus, a louvar a Deus e a estender a mão aos nossos irmãos necessitados, aos próximos, visitar um hospital, visitar um doente, encorajar ao desanimado, pregar o evangelho. Não é para deitar na cama e dormir. Os fariseus estavam fazendo do sábado um dia simplesmente de não trabalhar. Por isso Jesus veio para devolver-lhe ao sábado esse espírito de serviço e de adoração. E por isso é que propositadamente fez os milagres de cura em sábado para ensinar aos fariseus que o sábado não era para cruzar os braços. Mas então, pastor, o senhor está dizendo que a gente não deve exercer as nossas atividades profissionais, digamos, nesse dia. É isso? É isso que a Bíblia diz. Mas e aí, por exemplo, pais de família, né? Hoje em dia o desemprego está aí para todo lado, realmente não está fácil a pessoa manter o seu trabalho. E um guardador da Bíblia, fiel, que ama Deus, mas ele precisa trabalhar no sábado. A Bíblia diz que Deus é amor. Se Deus é amor, será que ele não vai permitir que esse pai mantenha o seu trabalho para que ele dê o sustento à sua família? Márcia, deixa eu dar um exemplo junto com o que você está falando. Vamos imaginar o seguinte, pastor. Pai de família, com dificuldades, né, para conseguir um emprego, consegue.
E dentro do trabalho dele tem uma escala de serviço, onde ele tem um dia de folga na semana. E numa semana cai na segunda, outro dia cai na terça. Ele não pode pegar esse mesmo espírito do sábado e colocar isso num domingo, numa segunda, numa terça e fazer desse dia o seu espírito de sábado? Em primeiro lugar, quero ler para vocês uma promessa bíblica. Davi diz assim: moço fui, agora estou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Quer dizer, a promessa bíblica é: por ser obediente e fiel a Deus, fome você não vai passar. Agora, para isso você precisa entrar na dimensão da vida da fé. Porque humanamente você calcula, não tenho dinheiro, não como. Mas na fé, você não tem dinheiro, mas eu não sei de onde eu vou comer. Elias estava um dia morrendo de fome, Deus mandou um corvo trazendo comida para ele. Israel estava morrendo de fome no deserto, Deus fez cair maná do céu. Eu não sei que maravilha Deus vai fazer na tua vida. Agora, uma coisa é, a fome ou o filho com fome não pode ser argumento para desobedecer a Deus. Porque o que Deus disse que é assim, é assim. E não é porque Deus exija obediência, é um Deus egoísta que quer um grupo de filhos obedecendo cegamente a Ele. Não, não, não. Mas porque quando você guarda o sábado e se concentra nesse dia em Deus, a consciência de Deus em ti aumenta e você, em meio de seu pessimismo, de seu derrotismo, você começa a enxergar um Deus gigante e pensa, não estou sozinho. Com Cristo eu tudo posso. Agora, se você não guardar o sábado, se você não separar esse dia para louvar Deus, para enaltecer seu nome, você vai ficar afundado num copo de água. O sábado te dá consciência da dimensão de Deus, da grandiosidade do Deus que você tem. Portanto, o sábado não é para não trabalhar, é para criar em você a consciência de que teu Deus é um Deus que não conhece derrota. Eu vou insistir. O senhor deu o exemplo do copo no início do estudo. O senhor quer dizer assim, que existem 7 copos, que são 7 dias da semana. E que o copo do sábado, o sábado em especial, é um copo diferente. É isso daí. Aonde não importa só o espírito, mas eu tenho que ter o dia como um dia realmente diferenciado. É o que Deus diz. Pastor, e talvez por isso é que há tantas religiões hoje no mundo. Porque o ser humano toma a Bíblia, diz branco, e diz, não, mas azul também pode ser. Tudo bem, é o que você acha, mas Salomão disse, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim é a morte. Quer dizer, não é o que você acha, não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz não admite discussão. Eu gostaria de terminar o estudo de hoje enfatizando a ideia de que o sábado não é a exigência de um Deus arbitrário. Aliás, nenhuma das leis, dos mandamentos divinos são exigências de um Deus egoísta que tem aí seus filhos, vocês têm que obedecer. Não é assim. O sábado é uma bênção. Já pensou você trabalhar todos os dias e nunca se lembrar de Deus? A consciência de Deus desaparece em você e aí você se anula, porque você sem Deus não é nada na vida. Então, para você ter sempre a consciência presente de Deus, Deus disse, olha, trabalha, mas um dia para e vamos ficar juntos. E aí você vai ver como você depende de mim e quanto eu posso fazer por você. E isso só te dá felicidade. Que Deus te abençoe.